Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Eduardo Feres, sou técnico de enfermagem há quase 20 anos e sou o produtor desse canal. Galera, esse é o nosso terceiro vídeo, tá, da saga da escala de coma de Glasgow. E o primeiro vídeo, vamos recapitular aí. O primeiro vídeo nós falamos sobre Glasgow 15, o que significa Glasgow 15 e se podemos confiar na nossa avaliação. Se o paciente pode degradar de Glasgow 15 para um Glasgow 12, Glasgow 10, Glasgow 8 e assim sucessivamente. No segundo vídeo, nós falamos de Glasgow 13 a 15. Qual o mundo por trás desses numerais na cinemática do trauma? Tá? E hoje nós vamos falar de Glasgow de 12 a 8. Estamos começando a degradando esse doente com o passar do tempo. E vamos chegar até no final, no Glasgow 3, que será, acredito que o próximo vídeo. Ele será um pouco mais longo, né? Então, eu acredito que nós vamos fazer só 3 vídeos. Tá, galera? Então, se você tiver alguma dúvida, coloca pra mim aqui. Coloca pra mim aqui dos vídeos anteriores, tá? Que eu vou ter um prazer de estar ajudando vocês. E galera, o importante de todo esse cenário que a gente está montando é vocês entenderem e compreenderem os sinais e os sintomas das possíveis patologias que nós vamos encontrar com um determinado trauma, entende? Então, pessoal, o importante de tudo isso não é você saber fazer escala de coma de Glasgow. O importante é você saber sinais e sintomas das dezenas de patologias que a gente pode encontrar. Ou talvez até mesmo uma patologia que seja o traumatismo crânioencefálico. Tá bom, pessoal? Se gostar, galera, deixa seu like e se inscreve no canal, tá certo? Então vamos pro vídeo. Bom, galerinha, vamos falar hoje, tá? Nós vamos falar sobre Glasgow 12 a 8, tá bom? Um tema bem interessante aí. Nós já estamos entrando numa fase que esse doente está degradando na nossa frente ali e a gente precisa conhecer alguns cenários para a gente entender melhor o que fazer e o que passar para o nosso médico, certo? Vamos seguindo aqui, uma introdução básica aí, que essa escala de coma de Glasgow entre 8 a 12 é um rebaixamento neurológico já importante ali na cena. O paciente ainda apresenta algumas respostas, você faz um estímulo nele, ele faz abertura ocular, tá? Ou até mesmo mexe o braço, tá? Mas já é de uma degradação grave ali no atendimento, certo? Esse ponto é um ponto crítico. Qualquer descuido nosso ali e nós vamos perder esse doente. Então a gente tem que estar sempre atento. A classificação geral aí da escala de coma de Glasgow, tá? Nós temos aí um trauma leve de 13 a 15, de 9 a 12 um trauma moderado, tá? Eu já colocaria 8, não 9, tá? Mas é que para baixo de 8 ali já é considerado grave, tá bom? Então coloca sempre assim de 9 a 12, tá? E de 8 a 12 ele já entra ali entre o moderado iniciando o grave, tá bom? Então a falência neurológica dele ali vai ser bem rápida. O que significa? Significa uma redução na abertura ocular. O cara, você chega no local, ele não tá com o olho aberto, não tá ativo, o cara não tá muito ativão na cena, tá? Você faz algum estímulo nele, ele acaba abrindo os olhos ou até mesmo conversando com você com algumas palavras ali desconexas ou até mesmo incoerentes ali com o que tá acontecendo, tá bom? Ou talvez nem converse contigo. Tá? A resposta motora dele é bem reduzida, tá? Tem flexão local à dor e pode até ter decortificação, tá bom? Isso daí eu coloquei que pode ter. Pode ter, não é que vai ter. Normalmente isso a gente vai encontrar aí lá para a escala de coma de Glasgow, Glasgow 3, tá? 3, 5, enfim, né? Na região mais ali degradada mesmo, de coma, é onde vai ter esse tipo de cenário, tá? O estado mental alterado e riscos eminentes de deteriorização. Esse cara, se não tiver o cuidado rápido, ele vai deteriorar na sua frente. Algumas causas aqui, tá? E sinais para vocês aí que acredito que a parte mais importante para vocês é vocês entenderem os sinais e sintomas que esse doente vai apresentar pra gente, tá bom? Principalmente no TCE. Bom, então, hematoma subdural, tá? Ele fica ali localizado entre a dura mater e a aracnoide, tá? E o que ele causa isso? Eu até coloquei aqui a imagem para vocês saberem aonde fica localizado para ficar melhor o entendimento, tá bom? É uma cefaleia, confusão mental, déficit focal, alteração de consciência progressiva, tá? Você começa a ver esses sinais ali, só, poxa, será que é uma hematoma subdural? Pela cinemática aqui, tem a visão do para-brisa, tem ali no
no volante ali, tá em uma deformidade importante no painel desse veículo, principalmente no cockpit do motorista. Então a gente começa já a formar ali as peças, tá? Começando montando o quebra-cabeça, tá? Um hematoma epidural entre a tábua interna do crânio e a dura mater. Também ali pode ocorrer com relação a um cinemática desse. Tá? E a clínica básica dela é, você fala, intensa, náusea, vômito, sonolência, déficits neurológicos focais, tá? Alteração na fala e no comportamento, pode ter uma agitação psicomotora muito grande, tá bom? Edema cerebral evolutivo. Esse cara aqui, a gente pode associar com uma lesão axonal difusa, tá? Nós vamos estudar no próximo slide o que acontece com esse tipo de trauma, certo? Aquele cara que é clássico, que ele dá o chicote, ele faz o chicote, movimento de chicote, tá? Então o cérebro ele choca com a calota craniana, então acaba formando aí esse edema, tá? Não tem sangramento, porém ele fica edemaciado, tá? E muitas vezes precisa de estar fazendo ali a abertura da calota craniana para expandir, senão vai começar a comprimir tanto esse cérebro ali que entra em falência neurológica rápida, tá? Então lá não é um sangramento, e sim um inchaço difuso dos tecidos cerebral. E a clínica aqui, qual a clínica desse tema? É o aumento da pressão intracraniana. Por quê? Foi o que eu falei para vocês. O cérebro começa a inchar. Ele começa a inchar. Aí chega um momento que na calota craniana já não comporta esse cérebro. Então aí é a hora que entra em colapso, certo? Então vamos lá. Piora neurológica insidiosa, pupilas lentas. Na hora que você vai fazer a fotorreação ali com a lâmpada, ela fica bem lenta. Nós vamos estudar também a questão das pupilas aqui, tá? Bem básico, tá? Porque se vocês quiserem também um vídeo falando somente de avaliação pupilar, coloca aqui nos comentários. Galera, deixa o seu like, se inscreve no canal. Bradicardia, hipertensão arterial ou alteração na alteração respiratória importante, tá bom? Essa daí é a tríade de Cushing, tá? Que é uma bradicardia, uma hipertensão arterial e uma alteração ali respiratória no local. Bom, vamos falar sobre essa lesão axonal difusa, porque muitas vezes a gente pega esse tipo de atendimento, tá? Como a imagem pode mostrar para vocês aqui, tá? É uma lesão cerebral traumática que pode ocorrer a partir da rápida aceleração e desaceleração da cabeça, tá? Lembra que na Fórmula 1 eles têm um equipamento que fica no pescoço do piloto chamado HANS. E esse equipamento, acabei de lembrar agora, galera, não estava nem no script aqui. Esse equipamento, ele é justamente para não ocasionar isso com o piloto, porque o cara tá 350 por hora naquele carro baixinho. Na hora que ele tiver impacto, a redução da velocidade tanto do corpo, do deslocamento do corpo, é muito grande. Então o cérebro vai acompanhar, tá bom? Então por isso que o Hans tá ali, que trava ele na cadeira, no banco do piloto ali, e não deixa fazer esse movimento de chicote, certo? Então, qual que é a clínica dessa lesão? É perda de consciência imediata após o trauma, certo? Mas por tempo menor que nas graves, tá? Nas lesões mais graves. Geralmente ali em torno de 6 horas, mas sem sinais de coma profundo inicial, porque teve o choque com o cérebro na calota craniana, tanto na parte frontal quanto na parte occipital. Então o que acontece? O cérebro começa a inchar. O médico, o neurologista, a conduta dele vai ser o quê? Fazer uma abertura no crânio, tá? Na calota craniana, para deixar esse cérebro inchar e depois com o tratamento ele voltar ao normal, certo? Uma descompressão craniana, tá? Acredito que você já deve ter até visto isso ou estudado isso na faculdade ou no curso. Tá? Então, comprometimento do nível de consciência persistente, que fica ali entre 8 e 12, pode ser que degrada mais ainda, esse cara tem que ser tubado e tudo mais, protocolos avançados, tá? Tem uma alteração cognitiva, como confusão mental, desorientação, dificuldade de memória recente, déficit motores leves e moderados, tá bom? Pode ter uma parestesia, alterações de coordenação motora, distúrbios visuais, visão dupla, nistagmo, tá? Alteração comportamental, fica aquela irritabilidade, apatia, instabilidade emocional. Cara, mexeu com o cérebro dele, né? O cérebro dele tá inchando ali. Tá inchando, então vai ter bastante alterações aí.
Sinais de tronco encefálico leves, reflexos pupilares e oculomotores alterados em alguns casos mais graves, certo? Então, essa lesão axonal, ela é muito comum no nosso trabalho, tá? Ela é muito comum a gente pegar esse tipo de atendimento, tá? Inclusive, o que acontece mais nessa lesão é que nos neurônios, tá? Nós temos ali, tem uma estrutura que ela rompe, tá? Há esse rompimento nos neurônios ali, nas terminações nervosas, então causa todo esse tipo de clínica no doente. Vamos seguir para o próximo. Bom, outras coisas que pode ocasionar também nesse atendimento, tá? É a gente ficar ligado na questão da hipóxia e da hipercapnia, tá bom? O que é hipóxia? É um baixo teor de oxigenação no sangue e nos tecidos, tá? E os sinais ali que a gente sempre vê em paciente que está com hipoxemia, né? Que é ansiedade, agitação, taquicardia, taquipneia, cianose periférica, entre unhas e lábios ali, palidez cutânea, pele fria, aquela agitação muito grande, você acha que o cara tá hipotérmico, mas pode ser que tenha caído sim, dado a hipoxemia, gerou ali hipotermia junto com esse cara, até porque a gente trabalha em ambientes hostis, né? Então, pode ocasionar uma coisa e a outra, tá? Progressivo, alterações de consciência, confusão e sonolência. Uso da musculatura acessória, tá? Para respirar, tá? Você vê que a qualidade respiratória desse doente não vai estar boa, tá bom? De coordenação motora, o cara não consegue ter a coordenação motora, fica uma agitação muito grande, tá? E tardios, tá? E o problema maior, na hora do trauma ali, apresenta alguns tipos de sintomas que a gente está vendo aí. O inicial e o progressivo a gente acaba até pegando. Só que os tardios, que esse doente já vai estar já dentro do hospital, do tratamento definitivo, tem uma bradicardia, uma bradipneia, uma apneia, uma parada cardiorrespiratória, quando não tratado. Por isso a importância na avaliação primária você já ofertar de cara ali pro doente oxigênio, tá bom? Então, porque ele teve esse trauma, então o corpo ele age como um alerta e ele precisa de mais oxigênio para estar suprindo ali as células, certo? Uma hipercapnia, que acontece que o CO2 começa a ficar retido no sangue, tá? Então, qual que são os sinais e sintomas dessa patologia? Cefaleia, confusão mental, sonolência, frustra-skin, que a pele fica avermelhada e quente, pode ser na região do rosto, pode ser na região de membros superiores, pode ser na região torácica, tá bom? Tremores involuntários e quando já está numa área mais grave, com esse CO2 muito retido no sangue, então um rebaixamento importante no nível de consciência, pupilas dilatadas, uma bradicardia, uma hipertensão inicial e uma hipotensão terminal. Então o cara tem uma hipertensão e uma hipotensão tardia, tá? Depressão respiratória e coma e parada respiratória, se não tratada imediato, certo? Vocês viram, galera, que como que tem vários cenários, como que tem várias patologias e vários sinais e sintomas aí que precisamos estar ligado, que um associa no outro, tá? Nós vimos lá que tem as lesões cerebrais, tá? Tem os sinais e sintomas que eu preciso estar atento. Agora já vem na parte hemodinâmica, metabólica desse doente. Então a gente já consegue ver que ele pode ter uma hipóxia, uma hipercapnia, que pode aumentar esse CO2 ali no sangue desse doente e pode levar ele até numa parada cardiorrespiratória. Outros sinais para vocês, sinais da hipotensão prolongada. Inclusive, galera, muitos anos aí foi protocolo a questão da infusão de soro nos doentes de 4.000 ml, 2.000 em cada acesso, bocate de 14 em cada lado. E caiu por terra devido ao quê? Que a maioria dos traumas tinha hemorragia. Então, quanto mais você infundia fluidos nesse doente, mais ele podia degradar devido já ter ali uma lesão que está sendo extrasanguinante. Então, você consegue jogar volume na veia, porém vai sair pelo outro lado que está com rompimento. Então, você está jogando sangue, está jogando hemácia fora. E o que você está infundindo nesse doente não é um concentrado de hemácia, tá bom? É uma solução fisiológica, uma solução hipertônica. Porém,
Então aí foi cortada essa questão. Mas, contrapartida, nós não podemos deixar esse doente ter uma hipotensão prolongada. Aí que entra ali o protocolo de hipotensão permissiva, onde nós temos que deixar no linear ali da pressão desse doente abaixo de 10, não pode abaixo de 8, tem que sempre ficar entre 8 e 10 ali, para esse doente ter uma boa perfusão, uma boa hemodinâmica aí até chegar no tratamento definitivo. Então, na fase inicial compensada, vai ser aqueles sinais: pele fria, pálida, sudorese, vasoconstrição periférica, taquicardia, porque o coração está querendo compensar essa hipotensão, e uma tentativa de manter ali o débito cardíaco estável. O corpo vai tentar compensar, mas nem sempre compensa. Taquipneia, ansiedade, inquietação, pressão arterial sistólica ainda dentro do volume, dentro do limite ou levemente baixa, tá? Na fase compensada. Na fase intermediada, já começando a descompensação, já há uma hipertensão sistêmica, uma hipotensão sistêmica persistente, tá bom? A PA já começa a ficar abaixo de 90 ali em adulto, pulso fraco e filiforme, alterações do nível de consciência, uma confusão, sonolência, débito urinário reduzido. Para nós do pré-hospitalar, nós não vamos avaliar a questão do débito urinário, porque muitas vezes não dá tempo de você ter esse contato com esse doente, tá? Então, como o nosso atendimento é dinâmico, ali, a gente fica no máximo ali entre 1 a 4 horas com esse doente, acaba não tendo essa avaliação com relação ao débito urinário, mas lá no tratamento definitivo, tá bom, ele será avaliado e ele fica abaixo ali de 0,5 ml por quilo, certo? Quilo-hora ainda. Extremidades frias e cianose de extremidades, tá? Na fase tardia ali, o cara já tá internado, onde ele já tá ou compensado ou já descompensado, degradado devido à patologia dele ser grave, aí você vai ver uma bradicardia terminal, cara, a cardíaca dele baixa muito, você precisa de usar droga ali para ficar subindo, uma hipotermia severa, respiração irregular e agônica, tá? Ausência de pulso palpável, coma e parada cardiorrespiratória. Nessa fase tardia, o cara já vai estar ali entubado, o cara já vai estar numa UTI, num CTI, já sendo avaliado já intensivamente ali, porém ele vai evoluir com esses sinais ali para a equipe. Vamos falar um pouquinho sobre as pupilas aqui. Não vou ainda entrar na avaliação total pupilar, porém nós vamos falar algumas coisinhas, tá? Pupilas assimétricas. O que quer dizer assimetria, tá? Se simétrica, elas são iguais, simétricas, assimétricas, elas são diferentes, correto? Vocês compreendem isso, né, galera? Você já estudou isso, galera? Comenta aqui para mim, por favor. Uma respiração irregular, náusea, vômitos, convulsões, pode ter também. Postura anormal e decorticação. Aqui nós já estamos entrando no Glasgow 3, no Glasgow 5, onde o cara já está degradado completamente, tá? Em um comportamento de agitação ali, agressivo súbito. Tá? E na avaliação pupilar, eu até coloquei aqui essa imagem que demonstra muito bem aqui a parte isocórica. Quando a pupila está isocórica, tá? São pupilas que apresentam o mesmo diâmetro, tá? Então a gente coloca na variação de enfermagem lá pupilas isocóricas e fotorreagente, que elas estão as duas no mesmo tamanho e quando você passa a luz, ela tem uma reação, tá? Então na isocoria são pupilas normais. Na anisocoria, uma pupila maior que a outra, tá? Então você passa ali, tem reação, porém uma pupila é maior que a outra. Na midriática, quando ambas as pupilas estão desse tamanho, assim, você vê aquele olho negro, assim, da pessoa, tá com as bolas grandes, tá bom? E a miótica já é quando tá bem pequenininha, até assim, você vê de longe esse tipo de lesão, tá? Esse tipo de sinais, de achados ali no doente, você vê de longe, quando a pupila tá miótica. Normalmente TCE é grave, já falência cerebral grave nesse doente, tá? E se você quiser que eu faça um vídeo somente falando sobre avaliação pupilar, deixa aqui nos comentários, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha pra gente. Bom, pessoal, conduta no APH, o que nós profissionais da saúde a gente tem que fazer com o passar na nossa carreira, tá? E pegar um tipo de atendimento dessa forma, tá? Nós vamos ter que fazer avaliação ali a cada 5 minutos, tá bom? Inclusive, tá até errado aqui, não é
não é GCS, tá? Essa aqui é a sigla em inglês, tá? É Glasgow Scale Scoring, tá? Então, e eu coloco ECG, porque é escala de como de Glasgow. Certo? Então, avalia a cada 5 minutos ali, ou então a VDI, a VDN, se você tiver o técnico auxiliar, e se reportando aí o seu médico do início da remoção até a chegada no hospital. Garantir que a oxigenação é adequada. Lembra que nós falamos para vocês ali? Avaliação primária, oxigênio esse doente. Avaliação secundária, avalia se há necessidade de estar suplementando oxigênio para esse doente, tá certo? Já estamos, quando a gente fala de escala de Comet de Glasgow, nós estamos já falando sobre um TCE grave, sobre um trauma de base de crânio, entende? Então, aonde a escala de Comet de Glasgow ela mais atua na parte neurológica e motora desse doente. Então, considerar vias aéreas avançadas se Glasgow menor que 8, a usuária vai estar no local lá te ajudando, tá? Apoiando, cabeceira elevada, tá bom, galera? Não põe prancha, galera, não usa prancha, coloca o lateralizador de cabeça na maca, tá? No colchão da maca você coloca lá o apoio de cabeça e o lateralizador para manter a cabeça para não ficar mexendo. Porém, tem que ser no colchão, tá bom, galera? E de 30 a 45 graus de elevação. Monitorização constante e transporte urgente, tá? Então, mesmo que você não consiga ali fazer uma avaliação secundária completa, você precisa de monitorizando esse doente até a chegada no tratamento definitivo para estar passando esse caso para o médico, para estar falando para ele, mostrando para ele como que foi a evolução desde a hora que você chegou, que você admitiu esse doente na avaliação primária, na avaliação secundária e no transporte, porque ele vai ter vai ter muita informação para estar ali investigando. Caso clínico ilustrativo, sempre coloco o que eu achei interessante, numa ocorrência, tipo o SAMU, tipo empresas privadas aí que faz a PH em cidade, vítima de queda de aproximadamente 3 metros, enquanto fazia uma manutenção no telhado. Tá? O estado inicial que você deparou com esse doente, ele abre os olhos apenas com comando verbal. Tá? Já temos ali a abertura ocular no número 3, tá bom? Fala palavras desconexas sem formar frases coerentes. A resposta verbal ali já estamos com 3, tá bom? Localiza estímulo doloroso ao ser pressionado no externo. Isso daqui está completamente errado, tá bom, galera? Eu não me atentei. Não é externo, tá bom? Então ele totalizou ali um Glasgow 11, tá? Um paciente já de moderado para grave. Precisamos do suporte avançado no local ou até mesmo deslocamento imediato para a unidade de suporte ali mais próximos de trauma, tá bom? E na conduta ali, sempre realizar a regulação médica, sempre estar em contato com esse médico, com o médico da regulação, para ele passar as orientações para o seu enfermeiro também, fazer as diretrizes para ti, tá bom? Monitoramento contínuo, tá? Da escala de Comet de Glasgow e da VDI, oxigenação com máscara 15 litros, galera, pelo amor de Deus, é trauma, não pode usar catéter tipo óculos. Catéter tipo óculos é para parte clínica, não é para parte traumática. Mobilização cervical cabeceira a 30 graus se suspeita de hipertensão intracraniana. Tá? Comunicação com o hospital de referência via regulação. Doutor, já avisa a Santa Casa que eu tô chegando, o paciente é grave, entende? Na hora que ficou ali estipulado para onde você vai estar encaminhando esse doente, você já fala, doutor, avisa para mim o suporte lá, que nós estamos chegando com um doente grave. Nós vamos precisar de mobilização aí de centro cirúrgico, intensivista, anestesista, dentre outros aí. Certo? Transporte em prioridade máxima para avaliação neurológica especializada, inclusive quando é um TCE, a gente precisa de um neurologista no local, um cirurgião neurologista. Certo? Então, concluindo esse vídeo para vocês, essa escala de Comet de Glasgow de 8 a 12 é um estado ali de emergência iminente, tá bom? Nós, o suporte básico, para nós é emergência iminente, tá? Respostas estão presentes, mas não compreendidas. A equipe deve agir com rapidez e precisão. Cada ponto perdido na escala de Comet de Glasgow pode ser a diferença entre a vida e a morte. E isso é meio realidade, galera. Porque tempo é cérebro, tempo é vida. A gente sempre bate aqui no canal Pegação que tempo é cérebro e tempo é vida. Então, portanto, faça a melhor avaliação. Não precisa apavorar, não precisa ser um apavorado, você precisa ser um cara assertivo e rápido, tá bom? Então você extraiu o doente, avaliou primariamente, avaliou secundariamente, regulação, tchau, bora. Ah, doutor, eu preciso que o senhor venha pro local, porque até extrair, vou demorar aí 20, 30 minutos. Avaliação primária,
no local, dentro do veículo ali, até chegar da USA, extraiu, a USA vai assumir, vai fazer o protocolo avançado, se for preciso, e transporte desse doente. E galera, entre 12 e 8 cada ponto perdido e um aviso silencioso. Esse paciente ainda reage, ainda respira, mas o cérebro dele pode estar ali gritando por socorro ali. Não pegar a diferença entre a vida e a morte não é só um protocolo, é a tua percepção, tua reavaliação e a tua conduta, tá? Coloquei isso aqui, galera, porque isso aí é realidade, tá? Então, em todos os atendimentos, não só no TCE, não só em fraturas de pelve, não só dentre outras patologias que a gente encontra no atendimento hospitalar, cada segundo ali e a sua avaliação e o seu protocolo afiado vai melhorar a sobrevida desse doente. Por isso que a gente sempre fala para vocês aqui, galera, o APH não é só um intra que a gente tem que estudar, não. O APH a gente precisa estudar, tem muitas coisas que estão mudando, que mudaram recentemente, 2020, pelo PH TLS 10ª edição. Tem outras coisas que estão mudando agora também, graças a Deus, pelo ATLS 11ª edição, que inclusive o meu livro está para chegar. Ah, mas você não é médico? Não sou, mas eu gosto de comprar o livro e eu gosto de estudar. Tá bom? E o PH-TLS também vai chegar também até daqui 2 meses, porque ainda não tem em português, e também estou aguardando o ATLS também sair em português, mas já está pedido na gráfica já, certo? Então quem ignora o Glasgow, enterra o paciente no local, tá? Isso é fato. Avalia, transporte, alerte e nunca esqueça, escala de coma de Glasgow, tá? Como Glasgow Scale Score, não é um número, tá? Não é só um número. É o tempo que você ainda tem com esse doente vivo ali e tá dando uma sobrevida para ele até chegar no tratamento definitivo. Bom, galera, então, o que eu passo para vocês aqui é o seguinte: não é que você não possa fazer, não é que você não é capacitado, mas se você tiver conhecimento junto com a gente aqui do APH em Ação, ou até mesmo com outras escolas aí que tem no Brasil e no mundo. Eu sou uma criança, eu tô aprendendo a mexer com isso, tô aprendendo até falar para vocês, porque muitas vezes aqui eu fico meio confuso. Quem conversa comigo pessoalmente sabe que as coisas fluem bem melhor aqui no tete a tete, falando na câmera, acabo me dando uma enroladinha, mas estou sempre em alerta, sempre consumindo conteúdo valioso para melhorar o atendimento tanto no pré-hospitalar da rodovia, quanto também no meu pré-hospitalar de cidade, ou até mesmo nos transportes que eu faço simples aí para empresa privada. Tá, galera? Então é muito importante você estar sempre atualizado, você estar sempre pronto para estar atendendo um politraumatizado grave. Tá certo, pessoal? Vamos voltar para outra câmera? Acho que acabou. Bom, queridos, seguinte, espero que vocês tenham compreendido a questão desse tema, Glasgow de 8 a 12. Tá? No próximo vídeo nós vamos começar a degradar mais. Nós vamos pegar outras patologias, pode ser que tenha as mesmas patologias associadas com mais outras diferentes, tá bom? Porque quando a gente fala de escala de coma de Glasgow, os doentes vão ter as mesmas patologias iniciais, tá? Porém, a degradação dessas patologias é o que a gente vai avaliar com o passar do tempo, tá bom? Pessoal, se gostou, galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, galera, para que toda vez que eu subir um vídeo pro YouTube, vocês serão os primeiros a serem notificados. Tá certo, pessoal? Vem se APH em Ação, aquele abraço, tamo junto, fui!